Muito bem. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Daniel. Nós fazemos uma breve recapitulação daquilo que nós vimos no nosso último encontro sobre este tema. Nós vimos as aplicações, a primária e a secundária, a mais importante agora, e a aplicação que ficou de Mateus capítulo 24, verso 15. Nós vimos os questionamentos, quando serão estas coisas, e nós vimos o outro questionamento, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Nós vimos também sobre o que era o solo sagrado, que Cristo faz referência sobre a abominação desoladora que estaria no lugar santo. Nós vimos o que é a abominação desoladora. A abominação desoladora é Roma, sempre foi Roma, continua a ser Roma, mesmo nos nossos dias e de agora até os últimos instantes, com a importância profética de Roma nos eventos de Apocalipse 13. Nós vimos o que era o solo sagrado, onde a abominação desoladora haveria de estar. Tudo isso nós vimos no último estudo. E agora nós vamos continuando, vamos ver um pouco mais sobre essa abominação desoladora, o sentido desta abominação desoladora, porque ela permanece, ela tem uma aplicação física para a época dos discípulos, quando Jerusalém foi destruída no ano 70, mas também existe e tem uma aplicação escatológica para os últimos dias, para os dias em que nós estamos vivendo. A abominação desoladora, mais uma vez, irá cercar o mundo e trazer uma grande desolação. Por isso, Mateus 24, 15, nos fala de um sinal, nos dá um aviso e também nos apresenta um prenúncio dos eventos agora, quando diz, quando vocês virem no lugar santo. E nós vimos por que esse lugar era considerado como santo, porque ele tinha aplicação direta com relação ao perímetro que era estabelecido para a observância do sábado. E ele diz, quando você vir no lugar santo a abominação desoladora, a abominação da desolação, que é a Roma, hoje trazendo para os nossos dias, Roma papal, pisoteando no solo sagrado da lei de Deus, plantando a sua marca de autoridade, que é o dia do sol. Nós vimos tudo isso quando estudamos o Apocalipse 13, a ligação do dia do sol com a marca da besta. Então, tudo isso aconteceu naquela época e volta a se repetir agora, também como sinal nos nossos dias. Disso falou o profeta Daniel. Daniel fala disso lá no capítulo 12. Então, os que estiverem na Judéia, o povo de Deus que estiverem ainda dentro da Judéia, saiam, fujam para os montes. A mesma relação nós vamos ter com Apocalipse capítulo 18, quando diz, sai dela, povo meu. Então, nós temos citações paralelas que vão se preenchendo. Hoje nós temos uma grande manifestação em prol do chamado meio ambiente, mudanças climáticas e o chamado Domingo Verde. Tudo isso faz parte desse pacote de enganos dos últimos dias. O Domingo Verde, as mudanças climáticas e as pessoas, desconhecendo as escrituras, não estão prestando atenção nisso. As pessoas também não prestam atenção que os Estados Unidos, muitos dos estados lá nos Estados Unidos, possuem hoje já leis azuis, as chamadas Blue Laws, que são as leis dominicais americanas. Então, isso já existe há muito tempo lá, e nós vimos sobre isso quando nós estudamos Apocalipse, capítulo 13. Então, tudo isso faz parte desse pacote de eventos escatológicos dos últimos dias. Esses eventos escatológicos vão nos levar, então, para o grande ápice daquilo que se encontra em Daniel, capítulo 12. As constituições modernas, logo após a Revolução Francesa, elas fazem questão de proclamar uma separação entre a Igreja e o Estado, de maneira que a Constituição ela não poderia, dentro do sistema democrático dos nossos dias, estabelecer uma religião oficial, nem também proibir o livre exercício de uma religião oficial. Só que essas coisas, esse pensamento, ele vem sendo mudado no decorrer dos anos. Nós podemos ver várias falas já, dentro, por exemplo, políticos americanos, movimentos também em outras nações, para que se dê um ar maior de moralidade, um ar de moralidade mais aprofundado às legislações. Então,
esse movimento ele tende a quebrar a parede de separação que existe entre a igreja e o Estado, tudo bem? Porque isso não existia no passado. Os Estados Unidos da América, que é o que está em questão aqui como sendo a besta que surge da Terra, eles é que irão providenciar isso. Será lá em que essa quebra da separação entre igreja e Estado será uma coisa mais nítida, é uma coisa que será mais com força implementada, e daí então servirá de exemplo para o mundo inteiro. E quando esses eventos acontecerem, vai se dar início então a uma derrocada, a uma ruína, né, não apenas do país, mas do mundo inteiro. Então, essa ruína hoje, ela já se aproxima, quando nós vemos hoje as circunstâncias que o mundo está vivendo. Mas nós estamos nos aproximando de uma ruína do sistema de comunicações, do sistema de transporte, do abastecimento para alimentos, para remédios, para aquecimento, eletricidade. Tudo isso vai gerar uma confusão tão grande em que as cidades vão ser um ninho de caos. Então, quando nós vamos para Mateus 24, 15, Daniel 12, nós vamos começar a descobrir como essas coisas vão serem implementadas nos nossos dias e as advertências que Deus nos dá para que nós não venhamos cair nelas, nesses perigos dos últimos dias. Então, existe um grande teste. Mateus 24, 15, Daniel 12, do 7 ao 11, eles não nos dão apenas um alerta de que grandes eventos escatológicos estão chegando, dado o cumprimento dúplice de Mateus 24, 15, e as aplicações precisas de Daniel 12, 7 a 11. Então, nós temos uma lista de eventos que eles são tipo uma sirene. E esta sirene vai nos apresentar que coisas grandiosas estão para acontecer muito em breve. Nós vamos ter a imposição da imagem da besta. Não sei quantos de vocês lembram, mas nós falamos, quando nós estudamos Apocalipse, sobre o que é a imagem da besta. A imagem da besta é uma coisa, a marca da besta é outra. Eu não vejo as pessoas falarem sobre imagem da besta. Eu não vejo. As pessoas falam sobre a marca da besta e, na verdade, não sabem nem quem é a besta. É impressionante isso. A marca da besta é isso, a marca da besta é aquilo. Mas pergunta, então, quem é a besta? Você sabe discorrer sobre quem realmente é a besta? As pessoas não vão saber. Pergunta, então, o que é a imagem da besta? Você sabe o que é a imagem da besta? As pessoas, a grande maioria, acredita que não sabem o que significa a imagem da besta. Como é que se dá fôlego à imagem da besta? Você tem a imagem da besta, mas tem uma imagem da besta sem fôlego. É preciso que esta imagem receba fôlego também. Então, são processos distintos. São processos distintos. A imagem é feita. É a mesma coisa. Quando Deus fez o homem, o primeiro homem. Ele criou o homem, criou o boneco ali, fez do pó da terra. Quando ele sopra, ele comunica fôlego. Então o homem se torna alma vivente, com todas as características de um ser vivente. A mesma coisa será feita com a besta. A besta vai fazer as duas bestas para que se crie a imagem. Mas essa imagem, ela está sem fôlego, está sem vida. Chega o momento que essa imagem vai receber um sopro. Quando essa imagem receber um sopro, então ela passa a viver e ela passa a falar. E quem não adorar a imagem da besta, ele então vai ser morto. Nós falamos sobre isso, não é isso? Nesses áudios de Apocalipse 13, são 10, 11 áudios, nós falamos sobre isso. Então, esses eventos começam a se apressar agora nos nossos dias. A imagem da besta, a controvérsia do sábado e do domingo verde, ou domingo climático. Comece a se acostumar com isso, domingo verde, ou domingo da família, ou principalmente agora, né, o domingo para o clima. Tudo isso faz parte desse grande teste. Depois nós temos aí simultaneamente o juízo, porque Apocalipse diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, comece o juízo. Então, existe a imposição depois da marca da besta, o selo de Deus, se formam os 144 mil, na sequência dos eventos, depois a chuva, a última chuva do Espírito, para que sejam colhidos aqueles lá, os obreiros da hora undécima, os trabalhadores da hora undécima. Depois vem aquelas 3 mensagens lá de Apocalipse 18 ampliadas, né? Lá em Apocalipse 18, as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, ampliadas no contexto de Apocalipse 18, que é um grande clamor, a advertência final do terceiro anjo para que não receba a marca da besta,
todos os casos são decididos, e então, quando todos os casos são decididos, há o derrame das pragas, na sequência do derrame das pragas, haverá um grande movimento de perseguição final, assim como foi lá o período de 1260 anos, e então, guardem essa palavra, a libertação do povo de Deus. A libertação do povo de Deus. Então, o que é a formação da imagem da besta? Então, antes que a própria besta em si possa ser identificada, as pessoas precisam saber, né, que a besta tem uma imagem prévia. Tem uma imagem prévia. Existe a besta, existe a sua imagem. A pergunta é, a imagem da besta, ela existe hoje? Existe, sim. Ela já existe. A imagem da besta hoje, ela já está lá no cantinho dela. Ela só está esperando o momento que haja um sopro definitivo sobre ela. Já começaram a dar uns soprinhos nela já. Uns sopros bem fortes até, agora recentes. Por exemplo, o que é a imagem da besta? Olha, naquela época da perseguição, de 538 a 1798, na Europa, do Velho Mundo, o poder papal era um poder perseguidor, nós sabemos disso. Mas a besta, ou o papado, eles não podiam usar o poder civil para legislar as leis religiosas que eles queriam, para aplicar aquelas leis, promulgar aquelas leis, se não houvesse uma união entre a igreja e o Estado, assim como entre Acabe e Jezabel, poder político e poder religioso. Então, a besta só poderia usar o poder civil para legislar as leis religiosas se houvesse essa união. Então, Apocalipse 13:11, por isso que Apocalipse 13:11 mostra que precisa surgir outra besta. Não é à toa que essa besta surge, nós já sabemos disso. Então, essa besta, ela é uma besta instrumental, ela faz de tudo para agradar a outra besta, porque essa besta tem um poder de legislar. É por isso que João vai falar que essa besta, ela parece cordeiro, mas fala como dragão. Por que que essa besta, a importância dela é na voz dela? Por que que a ênfase para essa segunda besta é na voz? Ela fala como dragão. Se não fosse a sua voz, se não fosse a sua fala, não se poderia, vamos dizer assim, tão facilmente, identificá-la como um poder unido ao poder besta perseguidora. Mas é quando ela fala que ela realmente se manifesta como um poder perseguidor. Então, essa besta, ela atua para criar essa união entre a igreja e o Estado, de forma que comece a legislar leis de cunho religioso, que irão refletir de uma forma ou de outra a imagem, o objetivo, o pensamento, a vontade da primeira besta. Tudo bem? Então, como é que nós estamos vendo isso hoje acontecendo? Eu lembro o seguinte, às vezes, quando eu falei disso aqui para algumas pessoas, as pessoas olhavam assim e diziam, isso é uma viagem. Peraí, isso é uma viagem. Onde é que isso tem na Bíblia? As pessoas vão logo perguntar isso, né? Onde é que isso tem na Bíblia? Onde é que você está vendo isso na Escritura? Olha, você pode ver isso se confirmando agora nos nossos dias. Sabe por quê? Vejam só, o protestantismo apostatado, ele já hoje, ele está trabalhando, advogando em favor daquilo que é comum. O que é comum? Quando o Papa escreveu a Laudato Si, ele fala muito sobre a nossa casa comum. E a nossa casa comum é essa Terra, esse planeta. Agora, recentemente, disseram que as mudanças climáticas são irreversíveis. Há uns dias atrás diziam, olha, se a humanidade não agir, dentro de 10 anos, 20 anos, não há mais como mudar as mudanças climáticas, emissões de carbono, aquela coisa toda. Agora já disseram, não é irreversível. Então, se é irreversível, você deve se preparar para que as coisas irão realmente piorar. Juntando a isso, já começaram a falar que é preciso que se crie um domingo verde. Por que falam no domingo verde? E aí, veja, né? Domingo verde é o dia do clima, o domingo verde ou o domingo da família. Então, são duas coisas que são juntas. Domingo da família, domingo verde. As duas coisas mais importantes para a base da sociedade. Veja, uma social, família, e a outra climática, a casa comum. Então, você vê tudo isso aqui se desenhando, formando um contexto perfeito para aquilo que deverá, então, ser imposto quando? Quando? Quando esses eventos que se fala tanto, climáticos, começarem a ocorrer de uma forma bem mais forte. Então, como é que os Estados Unidos formam a imagem da besta? Quando o poder religioso controlar o governo civil. Ele controla o governo civil. O poder religioso só controla o governo civil em uma situação.
em uma situação apenas o poder religioso controla o poder civil. Quando o poder civil não tem condições de governar. Quando o poder civil não tem condições de governar por alguma situação, quando o poder civil não tem mecanismos para resolver um grande problema, então o poder religioso aparece com a solução. Tudo bem? Então é isso que acontecerá agora nos últimos dias com a questão da formação da imagem da besta. O poder civil não terá o que fazer, ele vai estar tão entregue nas mãos do poder religioso que o poder religioso vai ditar-lhe tudo quanto ele deve fazer para resolver um grande problema. E qual é o grande problema? As mudanças climáticas. Esse é o grande problema, porque já tentou-se de tudo, já tentou fazer de tudo, não resolveu. Agora explode a questão da mudança do clima, vai explodir. E quando isso explodir, vai se buscar a solução em quem? No poder religioso. É por isso que já existe uma encíclicazinha pronta. E já existe a outra também, a Fratelli Tutti, que está pronta, que fala de unidade apenas. Então está tudo, o arcabouço todo pronto. Então, essa imagem da besta, ela se forma antes que termine a oportunidade de salvação para todos, porque ela envolve um período de prova para o povo dos santos do Altíssimo. Apocalipse 13 vai falar disso, do verso 11 ao 17. Agora eu quero chamar a atenção de vocês sobre a questão da imagem da besta aqui. Como é que isso vai ser quando? Num futuro distante? Isso vai ser depois que começar os eventos, os cataclismos acontecerem, metade do mundo se acabar? Não. Isso já está agora em pontos de efetivação. Lembra que nós falamos que a imagem da besta já está recebendo os sopros para que ela possa então ter vida? Tá sim. Olha só, as pessoas aqui no Brasil não estão tanto por conta disso, não estão dando conta disso não. Mas essa besta de Apocalipse 13, ela é a abominação que causa desolação em Daniel 12, 7 e 11. Então, é uma coisa muito ruim, mais ruim até do que nós imaginamos. É muito ruim mesmo, porque ela automaticamente, quando ela agir, quando ela implementar aquilo que ela quer, quando essa imagem da besta receber fogo, ela vai atrair para toda a terra juízos do Altíssimo. A mão do Altíssimo vai permitir que coisas tremendas aconteçam. Porque essa imagem da besta que vai ser formada, ela é um desafio direto contra o Altíssimo. Então, esse é um grande teste. Agora, veja o que está acontecendo agora já. E sobre isso tudo, né? Se você pesquisar sobre a ordem executiva, existe uma ordem executiva lá nos Estados Unidos, que é a ordem executiva número 13397. Você pode pesquisar ela. Quem assinou essa ordem executiva foi o presidente Bush. Ele assinou essa ordem executiva no dia 7 de março de 2006. Agora eu quero chamar a atenção a uma coisa. Vocês lembram lá qual foi o dia que o Papa renunciou? Quem lembra que o dia que o Papa renunciou? Parece que foi um 11 de fevereiro, não foi? 11 de fevereiro, dia que o Papa renunciou. Você pesquisa aí e vê o que está relacionado com esse dia da renúncia do Papa. Nós falamos disso quando nós falamos lá no Apocalipse 13 também. Então, existe uma série de coisas que, coincidência, foi no dia 11, né? Parece que foi 13 de fevereiro, e lá atrás também teve a ferida mortal, parece que foi também 11 de fevereiro lá. Não é coincidência nada, tá bom? Não tem nada de coincidência nisso aqui. Pesquisa e você vai ver isso aí, as tais das coincidências. Agora vamos para outra coincidência aqui. O presidente Bush assinou a ordem executiva 13.397 em 7 de março de 2006. O que é que ele fez com essa ordem executiva, a 13.397? Ele deu poder temporário para uma cláusula lá, a chamada 501C3, que disciplina a relação do governo dos Estados Unidos com as religiões, com as igrejas protestantes, para caracterizá-las como sem fim lucrativo. Um assunto interessante isso aqui. E o Trump vem e torna essa ordem executiva permanente, agora, nesse mandato dele. Agora vejam só, Constantino também, ele criou a primeira lei dominical de Constantino, foi criada em quando? Em 7 de março de 321. Olha, 321. Nós estamos em 2021. Tudo bem. Mas o Trump, agora, acho que foi ano passado. Parece que foi ano passado, né? Que ele
ele foi e assinou, né? Eu não estou vendo aqui a data, mas eu tenho ela, depois eu posso falar. Então, o Trump foi lá, né, em 7 de março de 2006, o Bush colocou essa ordem executiva, a 13397, o que é que ela faz? Ela remove, praticamente, ela remove a separação da igreja e Estado. Ela remove com a separação da igreja e do Estado. Então, todas as igrejas que têm esse status 501c3, que é o status de isenção né, de impostos, como uma igreja, uma instituição sem fins lucrativos, elas passaram a se tornar automaticamente agências governamentais. Ele fez isso exatamente um ano, quase um ano depois do Papa João Paulo II, ainda na época, em 2005, o Papa João Paulo II ter dito assim: a igreja e o Estado podem e devem colaborar no serviço à pessoa e o bem comum, com as relações de autonomia e diferença. Quem disse isso foi o Papa João Paulo II. Então, o Trump foi e tornou definitivo isso aqui. A gente pode falar depois com mais calma sobre isso, porque isso aqui, pessoal, é o prelúdio da imagem da besta. Tá bem? Essa ordem executiva 13397. Ela removeu a separação da igreja e Estado. Depois nós podemos ver tudo o que implica. Se uma igreja ela se torna uma agência governamental, quer dizer que ela trabalha para o governo. Essa igreja não tem mais nenhum tipo de autonomia. O compromisso dela é com o governo. E isso já aconteceu lá nos Estados Unidos. Canadá também, eu acho que ele está fazendo a mesma coisa. Então nós estamos vendo que esses assuntos proféticos, eles estão se desenhando para a gente diante dos nossos olhos. As coisas estão muito claras diante de nós, como os eventos estão se desenrolando. Claro, claro, claro mesmo. Coisas que você olhava assim e dizia, isso não vai acontecer, isso não tem como acontecer, já estão acontecendo. E as pessoas não estão se dando conta. Então, esses eventos é o soprar, é o dar fôlego à imagem da besta. Então, esse véu, ele está sendo rompido, praticamente já foi rompido com isso aqui, com esse 501c3, com essa ordem executiva 13397. Foi rompido, basicamente, porque a igreja ela tem de prestar contas ao governo, e se ela não fizer isso, ela perde o status, e ela vai ter de pagar todos os impostos desde a data que ela recebeu originalmente lá essa característica de isenção. E aí essa igreja vai à falência, essa instituição vai à falência. Então, imagina quantas igrejas hoje estão nisso aqui. Se você quiser me perguntar quem está no meio disso aqui, eu digo, viu? Depois, quem está fazendo parte disso aqui. Então, esses eventos aqui são sequenciais. Esse 501c3, o que é que ele vai fazer? Quando os eventos acontecerem, que o poder político civil não tiver a quem recorrer, ele vai recorrer a quem? A besta. E aí a besta vai dizer, isso aqui está acontecendo, olha, porque vocês não estão obedecendo ao dia do Senhor. É preciso, para o clima, para a família. Aí vai e se coloca, se impõe a lei do domingo, a Blue Law lá nos Estados Unidos. É isso que vai acontecer lá. Os Estados Unidos americanos, cada um deles já tem a sua, desde 1800 e pouco, já tem lá, praticamente todos eles. Nós vimos isso quando nós estudamos lá no Apocalipse 13. Esse é o fôlego da imagem da besta. Depois ocorre um grande abalo espiritual, porque esse abalo espiritual vai determinar a decisão de cada um de nós que dizemos que somos povo de Deus, se realmente nós somos ou não, nesse momento. Se nós vamos receber o selo de Deus, se nós já estamos observando o sinal de Deus para receber o selo. Olha, o sinal de Deus é uma coisa, o selo de Deus é outra. Então, o selo de Deus, ele não é o sábado é o sinal de Deus. Todos aqueles têm um sinal de relação com o Criador. E porque eles têm esse sinal de relação com o Criador, eles podem ser selados depois. O selo tem a ver com o juízo, a conformidade do seu caráter com o do Senhor, com Cristo, com o Messias. Então, nessa sequência, esses eventos acontecem. A mensagem, o refrigério, a última palavra. Tudo bem? Então, o selo de Deus, ele vai habilitar, ele é o selo de aprovação do Criador em todos aqueles que permanecerão fiéis. É preciso se permanecer fiel em meio a todos os eventos que irão acontecer. A última geração precisa refletir plenamente a imagem de Jesus, para que ele possa, então, reivindicá-los como seus. É um raciocínio muito simples. Quando eles ganham a vitória sobre si mesmos,
sobre o pecado, eles são selados. Agora eles refletem a imagem completa do Senhor Jesus. Por isso que Apocalipse 7, 2 e 3 diz que vê outro anjo subindo do nascente do sol, trazendo o selo do Deus vivo. E ele então diz, não façam mal à terra até que tenhamos selado os servos do nosso Deus. E Apocalipse 14 diz que são selados 144 mil. Olha, outra passagem que nos apresenta sobre selamento é lá em Zacarias 3. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 5, nos apresenta o sumo sacerdote Josué e o anjo. O sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita, Zacarias 3, 1 ao 5, para se lhe opor. Então nós temos aqui um processo de justificação. Nós temos um processo aqui de reivindicação e de vindicação. Satanás está à mão direita para se opor. Se opor a quem? Ao anjo do Senhor. Porque esse anjo do Senhor, ele está aqui representando a mesma coisa que o cordeiro lá no Apocalipse, quando aparece aquele anjo lá, aquele livro, aliás, na mão lá do Altíssimo. Mas só que ele é repreendido. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Este é um tição tirado do fogo. Este é um tição tirado do fogo com Josué. E Josué está vestido de vestes sujas, representando o quê? A sua justiça própria, a sua justiça pecaminosa. Ele está diante do anjo com as suas vestes sujas. E então respondeu e diz o seguinte, tirem dele as vestes sujas. E são tiradas as vestes sujas. E então a mensagem é, eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei com vestes finas. Que vestes finas? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui é um processo de justificação. Isso aqui está relacionado aos selos que são abertos lá no livro do Apocalipse. Os selos não tem nada a ver com o que a gente já viu tantas vezes com morte, com guerras, não. Isso é outra coisa. Esse processo de justificação aqui é um processo de selamento. E isso é a justiça de Cristo que é imputada nessa visão aqui de Zacarias. Então, esse selo de Deus é aplicado ali na mente, uma mente transformada. Isso acontece à medida que a provação dos vivos se desenrola, e eles chegam no ponto que não há mais como haver nenhum tipo de mudança. Quem é justo, quem é impuro. Isso também tem uma relação com o chamado dia da expiação, porque hoje nós estamos vivendo no grande dia da expiação, e todo aquele que não se afligir será cortado, da mesma maneira como era no passado. A expiação final pelos pecados. Por isso que essa mensagem é tão clara. E na sequência vem o grande clamor, que é a última grande mensagem. O grande clamor não quer dizer que vai ser dado por um grande número de pessoas, não. O grande clamor tem a ver com a grandiosidade desta mensagem, a grandiosidade daquilo que está sendo proclamado e como isso vai afetar todo o mundo, todos os habitantes da terra. Por isso que Apocalipse 14, 6 e 7 diz que ele está clamando em alta voz. Apocalipse 14, 9, o terceiro anjo falando também em alta voz. Apocalipse 18, o quarto anjo clamando com grande voz também. É uma mensagem para ser proclamada. E nessa época, o mundo não vai ter esses bilhões de habitantes como nós vemos hoje, infelizmente. Não é isso que vai acontecer, não. As pessoas, os moradores da terra, serão bem menos, infelizmente. Então, essas mensagens, o conteúdo dessas mensagens é falar do evangelho eterno, é convite para temer ao Criador, é conhecê-lo, porque nós vamos estar numa época de grande engano, nós vamos ter todo tipo de doutrina errônea, espúria, sendo proclamada e aceita pelas pessoas. Ah, quem fez você foi um Anunnaki. Nossa, quem fez você foi um Anunnaki. Ah, quem fez você foi os antigos astronautas. Ah, você sabe aquelas divindades antigas realmente existiam. Ah, você sabe Cristo, que diziam que era o Messias que morreu na cruz? Não, apareceu um achado arqueológico aqui no Egito, não sei aonde, do povo lá dos coptas, uma tradução tal, e diz que não, que ele casou e que ele teve filhos e que ele morreu depois. Então, tudo que for engano vai ser predisposto para enganar os escolhidos. E vai enganar a grande maioria da humanidade para essa criação, essa implementação da religião, da nova ordem mundial, da nova ordem do engano. Da nova ordem do engano. Então vai ter tudo isso. Todo o cumprimento enganoso que as pessoas imaginarem, que se falam hoje,
ele vai estar acontecendo nesse momento. Então, a Babilônia, a religião apóstata, tudo que você imaginar. Você, se você quer ser fiel, se prepare, meu amigo, se prepare, meu irmão, para ser chamado de louco, para ir contra tudo aquilo que está sendo propagado hoje. Se você quiser a aprovação das pessoas, procure outro ramo, tá bem? Se você quiser a aprovação do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, que eles batam a mãozinha nas suas costas, procure outro ramo, outro lavar de roupa, como se diz no Nordeste, tá certo? Porque a palavra diz claramente, Paulo diz assim, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então se prepare. É nesse momento, é nesse tempo que aquelas palavras do Senhor Jesus vão se cumprir. Você vai incomodar tanto as pessoas que as pessoas vão chegar ao ponto de dizer, olha, tem que dar um fim nessa pessoa, para que a gente tenha paz. É preciso dar um fim. Não é assim que o ser humano resolve. O ser humano só vai para a guerra quando não tem diálogo mais. Né? Ah, uma sanção disso, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois, quando não tem diálogo mais, vamos para a guerra, vamos matar. Porque não tem mais diálogo. Ou seja, aqueles que serão fiéis nos últimos dias, eles vão ser chamados de maluco pelo pai, pela mãe, pelo irmão. Todo mundo está fazendo isso, só você que não é. Por que você não faz assim? Por que você é tão teimoso? Por que você é tão maluco? As coisas vão começar a acontecer, os desastres e tal, vão procurar o culpado. Quem é o culpado? Já todo mundo está no Domingo Verde. Interessante, a gente está vendo isso agora. Mais do que nunca, nós estamos vendo essas coisas agora. Uma religião ali de sincretismo misturado. Mais do que, você acha que hoje a Babilônia está misturada? Espera para ver o que vai acontecer daqui para frente. É mistura de todo tipo que vai haver. Tudo dentro, por isso que a palavra chama Babilônia. E aí todo mundo adorando a besta. E você diz, não adore a besta. Você acha que as pessoas vão gostar? Eu vi você falar isso. Todo mundo adorando a imagem da besta. E aí as pessoas vão gostar quando você disser, não faça isso, não aceite, não creia, não ajude nisso na imagem da besta. Todo mundo recebendo a marca da besta, e você não. Hoje as pessoas não querem ficar perto de você. Se você disser que não levou um beliscão, não é verdade? Se você disser que não levou um beliscão, as pessoas não querem nem conversar com você mais. Não, você levou um beliscão, fulano, chegou no seu trabalho. Não, olha, então sai de perto de mim. Ah, a culpa é de você. Se você porque está acontecendo isso, é porque você. Como é que pode e tal? Agora imagina quando esses eventos estiverem acontecendo. Deus gosta, Deus tem o propósito de nos abrir os olhos. Deus ele está nos mostrando que aquelas coisas que você podia achar impossíveis há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, que você não via como acontecer, elas estão acontecendo, elas são muito claras. E Deus está mostrando o seguinte: olha, vou te mostrar primeiro o que acontece com isso, para que você não duvide que aconteça com aquilo também. Então, nós estamos tendo muitos eventos clarificando as coisas, para que não haja dúvida alguma de que essas coisas vão acontecer. A verdade é essa. Então, vai ser um grande perrengue, vamos falar assim. Vai ser uma grande batalha. Por isso que a palavra diz, é um grande tempo de angústia. E quanto mais a angústia cresce, quanto mais as coisas ficam pior, a meia dúzia de maluco, porque todo mundo vai estar unido, vai estar falando algo totalmente o contrário que as pessoas esperam. Esse é o grande clamor. O grande clamor é porque vai ser uma mensagem muito chata. Uma mensagem muito chata. Por exemplo, você não precisa saber que tem uma formiga no seu corpo. Você só vai sentir que a formiga está ali quando ela dá uma mordida em você. Você vai saber imediatamente que ela está ali. Você está dando conta dela naquela hora. Quantas vezes acontece isso comigo? Você está ali conversando, você não sabe que existe, é um nada. Mas quando você leva a mordida, então o grande clamor é isso aí. A atenção do mundo inteiro vai ser chamada para aqueles que proclamarem esta mensagem. E aí Apocalipse 14 fala que está a paciência, a fé daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então todos estes eventos aqui levam para isso. A besta tem curado a sua ferida, vai estar com todo o poder. As pessoas vão estar adorando a besta. A imagem da besta vai ter sido formada, já está recebendo uns sopros agora, já está tudo pronto. Está até com a boca aberta a imagem, só falta soprar. E isso aí é através de legislação. É através de legislação. Porque a fala da nação são os seus atos. São os seus atos legislativos. A pergunta é, isso tem na Escritura? Tem sim. Tem na Escritura sim. Então, vejam só, como é que nós vemos os cronogramas de Daniel? Até agora a gente não entrou, né? Eu sei que dá aquele, quem sabe,
aquela vontade, né? O que é 1290 dias? O que é 1335 dias? Antes de chegar nisso, nós precisamos passar por tudo isso aqui que nós estamos passando. E os cronogramas de Daniel 12 vão nos revelar esses eventos. O que é o fim dos tempos? O leão da tribo de Judá, que ele rugiu lá em Apocalipse 10, ele dá a revelação para João do que aconteceria nos últimos dias. Não é verdade? Então, Daniel 12 e Apocalipse 12 a 18 estão unidos. É um casulo que está se abrindo e que está mostrando para nós os eventos que nós precisamos saber. Então, quando essas linhas de tempo são compreendidas, nós compreendemos também outras coisas adicionais no Apocalipse. Não é verdade? Então, esses são cumprimentos proféticos. Agora, vejam só. Daniel 12, os cronogramas de Daniel 12, eles vão nos apresentar decretos legislativos e judiciais. O que são decretos legislativos e judiciais? Eles estão relacionados com o falar da besta. E isso é muito importante. Então, eles estão relacionados com o falar da besta. A besta vai falar. E nesse falar da besta, ele vai estar demarcando acontecimentos importantes. E a palavra nos apresenta isso, que isso é muito importante. A partir do momento que se aproximam os eventos, os acontecimentos vão serem advertências para nós. Então, veja, quais são as vozes lá em Daniel 12? O que é que inicia a contagem dos 1335 dias? Olha que pergunta interessante. O que é que inicia a contagem dos 1335 dias? O que é a voz de uma nação? A gente falou já, mas temos de ir para a Bíblia, né? Qual é a espera de Daniel 12, 12? Não é isso? Bem-aventurado o que espera e chega. Espera o quê? Daniel 12, 12. Qual é a bem-aventurança que nós temos lá em Daniel, que fala dos 1335 dias? Interessante isso aqui. Então, todos esses eventos, eles começam com vozes. E as vozes estão relacionadas a isso. A atitude humana relacionada ao Criador, aos prazos que são apresentados aqui em Daniel 12. Por exemplo, vamos lá. 2.300 tardes e manhãs, lá em Daniel 8,14. Ele começa com o quê? Olha só, a prova de que os cronogramas de Daniel 12 estão ligados com o falar, com ações, com decretos, com legislação. 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Começam com que tipo de coisa? É uma pedra que cai no chão? É o quê? Como é que começa Daniel 8,14, 2.300 tardes? Começa com ação legislativa. Olha só como é importante saber disso. Ação legislativa Daniel 9:25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem. É isso? A saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então veja, quem sabe você nunca tenha pensado nisso, mas o período profético de 2.300 tardes e manhãs começa com uma lei, com um decreto, desde a emissão da ordem. É uma ação legislativa, uma legislação lá de um reino, de uma nação, para restaurar e edificar Jerusalém. Nós vimos em 457. Olha que coisa. E também agora pergunta é, os 2.300 dias que nós vimos que começam a contagem dele com a lei, não é isso? Para restaurar e edificar Jerusalém, eles também terminam com uma decisão política, uma decisão legislativa. Só que, vamos ver isso aqui com calma, tanto no âmbito espiritual, você tem essa deliberação na Escritura, e você também tem uma demarcação no plano real. Olha, como é que é isso? Vamos lá. A linha dos 2.300 dias, anos, é um esquema que mostra o início e o fim da profecia. Olha só. De 1.335 dias de Daniel 12, 12. Qual é o ponto celestial? Qual é o ponto nos céus que determinam o fim dos 2.300 dias, vamos dizer assim? Daniel 7,10 diz: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, o momento do sentar-se o tribunal, olha que coisa tremenda, o momento de sentar-se o tribunal e de se abrir os livros, finaliza 2.300 tardes e manhãs, que inicia a purificação do santuário. Olha que coisa.
que inicia a purificação do santuário. Fica claro aqui, né? É o que está na palavra. Assentou-se o tribunal e os livros foram abertos. No final, Daniel 7:10, no final dos 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs. É muito interessante isso. Então, veja, o cronograma desses 1.335 dias, ele inicia com uma determinação, uma legislação que estabeleça uma abominação diante dos olhos do Criador. O cronograma dos 1.335 dias começa assim. Olha só que coisa. Outro exemplo. Os 1.260 dias, não é isso? Os 1.260 anos de Daniel 7:25 e de Apocalipse 13, verso 5. Eles começam quando? Isso é tremendo isso aqui. Eles também vão começar com um decreto. Eles começam com um decreto e terminam também com a determinação de uma autoridade superior. Olha só que coisa. Vamos lá. Justiniano I, o que é que ele fez? Ele ficou conhecido na história como sendo um grande legislador. Tanto que existe o Codex Justinianus, que era o chamado Corpus Iuris Civilis. Era o grande tratado de direito civil. Tudo bem. O que é que ele fez, o Justiniano? Né? Ele compilou todos os códigos nesse Corpus Iuris Civilis, não é isso? E o que é que ele fez? Ele determinou, né, um decreto imperial, que o bispo de Roma fosse considerado o cabeça de todas as santas igrejas, entre aspas. O que ele fez, então? Ele estabeleceu a supremacia eclesiástica papal. Né? E quando é que ele fez isso? Quando foi que ele fez isso? Quando foi que o Papa recebeu essa determinação, esse poder eclesiástico, vindo de quem? Do Justiniano I. Então você vê, ó, aqui no passado, o período de perseguição, 1260 anos, tinha de ter alguém aqui representando ali a besta que surge da terra, para poder determinar alguma coisa para outra besta. Então foi por essa ação aqui, executiva, política, essa determinação também, que os 1.260 dias ou anos terminaram em 1798 também. Então veja, começou os 1.260 anos com Justiniano, quando ele deu esse poder, essa autoridade para o bispo de Roma em 538, e também terminou por uma ação política, os 1.260 anos, em 1798. Por quê? Porque o Napoleão Bonaparte, por meio do seu general, lá, o Berthier, ele determinou uma determinação política, vamos dizer assim, executiva, política, do poder civil, de levar o Papa cativo. E ali ele encerra os 1.260 anos de supremacia papal. Então, o que fica claro aqui na Escritura? Que todos esses períodos proféticos, os 1.300 tardes e manhãs, como nós vimos, e outra coisa também, aquele período lá da última semana, vejam, eu esquecendo disso, a última semana lá de Daniel, que finaliza no ano 34, também terminou por uma decisão política, uma decisão de autoridade humana, mesmo corrompida, mas terminou, porque foi quando eles determinaram, o tribunal Sinédrio, matar Estevão. Quando eles determinam apedrejar Estevão, foi uma decisão que o Sinédrio toma. Então, ali estava marcando o final da profecia das 70 semanas, a 70ª semana, lá, da última semana de Daniel. Mais um ponto aqui, que liga isso aqui. Então, os 1.260 dias, Daniel 7:25, Apocalipse 13, começam com o decreto do Justiniano, 538, e também terminam com uma ação política de Napoleão em 1798. Então, isso aqui é muito interessante, porque Daniel 12 também começa e termina com vozes legislativas, judiciais ou executivas cumprindo a profecia. Outro ponto, o Monte Sinai, a aliança do Monte Sinai. Como é que a aliança do Monte Sinai começou? Olha só. Começou com a voz de Deus, quando ele deu os 10 mandamentos. A maior autoridade de todo o universo, começa com a voz. E, voltando ao ponto que a gente falou agora há pouco, e também termina, né, essa aliança, olha que coisa tremenda isso aqui, não só a última semana de Daniel estava terminando ali, mas essa aliança lá,
a aliança exclusiva, né, do Monte Sinai. Terminou também quando o Sinédrio tomou a ação judicial, julgando Estevão, legislativo também, para apedrejar Estevão, encerrou as 70 semanas de Daniel 9:24. Então, o que a gente vê é que o grande conflito, em todo momento, entre Cristo e Satanás, é um marco legal, é um processo legal. E todos os aspectos disso aqui, eles precisam obedecer ao devido processo legal. O ser humano hoje obedece a um devido processo legal para fazer, ele tem que fazer de acordo com o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, ele vai determinar quais são os atos das partes. Deus, sabe, ele já tinha determinado um código de processo para todos os eventos relacionados à nossa salvação. Isso aqui é maravilhoso, isso é tremendo quando eu penso nisso. Então, existe tudo aquilo relacionado à sua lei, aos eventos que iriam acontecer, mas Deus já havia demarcado esse procedimento, como ele seria demarcado. Então, Daniel 8,14, você vai ver que começa com a data e vai levar para outra data. Então, todas as decisões do ser humano, os atos individuais, todas essas ações, as autoridades, às vezes essas coisas que acontecem, a gente pode pensar que não tem a ver, mas tem a ver sim, pode estar marcando, dependendo da importância, se está no contexto profético, vai estar marcando eventos de suma importância para nós. E é isso que Daniel, os 3 períodos de Daniel, vão nos falar. Então, veja, a aliança eterna, ao contrário, ela vai encontrar a ratificação lá no ano 31. Olha, mais uma vez, a data da aliança eterna está lá, no seu sangue, ano 31. A última semana, Daniel 9:24, termina no ano 34. Os 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8:14, vão terminar lá no ano 1843, 1844, iniciando o grande dia da expiação. Aí você tem 1.260 dias de Apocalipse. Então, tudo isso aqui, pessoal, ele nos leva para esse cronograma profético agora. E o último deles está em Daniel 12. 1.335 dias, que é um tempo de espera. 1.260 dias, que é um período de perseguição, tá bom? 1.260 não vai mudar nunca. 1.260 sempre vai ser um período de perseguição. E 1.290 é um período relacionado à supremacia. Então, é importante entender isso aqui, para que nós possamos ter compreensão, e Deus determinou isso para o seu povo nos últimos dias. Ele vai mostrando o quebra-cabeça desses eventos tão intensos, para que o seu povo saiba, cada um desses eventos, quando eles estiverem acontecendo, o povo saiba, nossa, estamos vendo os tempos, as coisas estão acontecendo, as coisas estão mais próximas. Então, nós finalizamos por aqui, e agora sim nós estamos bem mais próximos de iniciar e ver primeiro aqui os 1.335 dias de Daniel 12. Tá bem? Acredito que no nosso próximo encontro nós vamos poder ver com uma clareza um pouco maior sobre os 1.335 dias. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos permanecer na sua graça, permanecer na sua presença, recebendo o seu Espírito, em nome de Jesus.